Olá a todos! Sejam muito bem-vindos, a esse vídeo que nós preparamos. O Centro de Educação em Saúde Ilumina fez um levantamento por pesquisas nacionais e internacionais sobre o contexto educacional durante a pandemia do Covid-19. Foram estudadas as medidas tomadas durante a pandemia no Brasil e em outros 10 países, incluindo as estratégias e cenários de retomada das aulas. A partir dessa pesquisa e das reflexões e interpretações dos estudos, as habilidades socioemocionais se constituíram como um tema de fundamental importância para o enfrentamento dessa crise sanitária, econômica e educacional. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos o professor Dr. Roberto Tadeu Yauchiti, da Unesp de Rio Claro, para responder algumas perguntas sobre o tema. Antes, muito obrigada, professor, seja muito bem-vindo aqui ao Centro de Educação em Saúde Ilumina. Eu convido o senhor para falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua área de pesquisa. Muito obrigado, Mayla. Olá a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer à Fundação e o Centro de Educação Ilumina pelo convite. Gostaria também de agradecer a oportunidade de poder conversar com os meus pares a respeito desse tema que é tão essencial nesse momento que a gente tem vivido, né? E pelos outros que ainda virão. Então, quero imensamente agradecer por essa oportunidade. Bom, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, é importante dizer que eu sou formado em Educação Física e o mestrado também, e fiz o doutorado em Educação há 13 anos na Unicamp, num grupo de Psicologia e Ensino Superior. Gostaria também de colocar para vocês que esse tema me é muito caro. Ele é parte daquilo que eu venho desenvolvendo nas pesquisas. Digo que é parte porque tem outras questões que eu e meu grupo de pesquisa investigamos em relação às questões educacionais e de formação, das quais a questão das habilidades ela vem fazendo parte mais recentemente dessas investigações. Então, para mim é uma alegria e gostaria de compartilhar um pouco com vocês a respeito daquilo que vem me tocando muito em relação ao que eu tenho assistido, ao que eu tenho conversado com os colegas, e para mim isso é de grande relevância quando a gente se coloca para conversar com o outro. Aliás, isso faz parte, inclusive, de uma atitude mais socioemocional. Excelente, agradecemos muito mesmo pelo aceite ao convite, esperamos que seja proveitoso a todos essa entrevista. Então vamos à primeira pergunta. A implantação do ensino remoto emergencial foi uma mudança drástica e repentina na área da educação, para a qual muitos professores não tiveram formação. Nesse sentido, como lidar com a pressão de adaptar-se às ferramentas virtuais? Olha, Mayla e professores, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, antes de responder essa pergunta, é de parabenizar a todos os colegas pela coragem. Eu diria que não são só os profissionais, se os profissionais da área da saúde, eles estão na linha de frente nesse combate, eu diria que nós professores estamos não só na linha de frente, mas a gente está durante todo esse processo, porque se nós temos hoje profissionais da área da saúde corajosos, competentes, é por conta de que um dia eles passaram numa sala de aula, e se eles passaram numa sala de aula, eu tenho a imensa certeza de que parte dessa coragem e dessa atitude positiva de pensar no outro foi também aprendida juntamente com os professores. Então, parabéns aos colegas por essa coragem de, nesse momento de muita dúvida, de muita indecisão sobre que caminho seguir, ainda assim nós não nos furtamos a responsabilidade de buscar aquilo que é possível dentro das possibilidades que o cenário se apresenta para a gente.
E respondendo a esta pergunta desta pressão, né, de se adaptar, eu gostaria de começar dizendo, né, o que são essas competências socioemocionais ou essas habilidades socioemocionais ou essa educação socioemocional, né? Eu diria que é um processo de aquisição e de desenvolvimento de habilidades, de competências relacionadas à gestão, ao reconhecimento e à gestão das emoções, a um compromisso de se colocar no lugar do outro, portanto, uma consciência social. Eu diria também que é uma atitude bastante positiva de você estabelecer relações positivas com o outro, né? É também você desenvolver, reconhecer quais são essas habilidades sociais e, num último momento, saber gerenciar todos esses desafios que advêm desse processo. Então, é importante que nós, professores, reconheçamos que a gente está falando de um conceito amplamente estudado há muito tempo, aproximadamente 30 anos vem sendo estudado em outros países. Isso é mais recente para a gente por conta de todo o envolvimento que os documentos regulatórios se apresentaram para o professor, como, por exemplo, a BNCC, e que hoje também se encontra presente essa temática dentro do currículo paulista. Portanto, é importante que a gente reconheça que esses conceitos eles são fundamentais para que a gente possa falar sobre como lidar com esta pressão. É importante que, para que eu lide com essa pressão, eu preciso minimamente reconhecer o que isso significa, de onde que isso vem, né? Para que, de uma forma coletiva, eu não vejo uma outra possibilidade que não seja pelo coletivo encontrar uma resposta para essa pressão, né? Eu diria que, juntamente com isso que eu coloquei a respeito dessas competências socioemocionais, tem algo muito importante que é a tomada de decisão. Então, as habilidades socioemocionais incluem também esta tomada responsável de decisão, né? Então, quando eu, professor, reconheço daquilo que eu estou falando e minimamente sei do que isso se trata, fica um pouco mais fácil de suportar esta pressão, e não só suportar, mas também buscar caminhos para poder dar respostas, se é que a gente as tem, para essa demanda que está vindo externa, embora isso tivesse presente, está presente nos documentos oficiais. Há algo muito importante a se dizer, que a forma como esse tema das habilidades ou das competências socioemocionais foram e estão sendo discutidas, ela ainda é muito recente, eu diria, para a nossa realidade educacional, né? Atrelado a isso, tem um outro aspecto que há diferentes, eu vou chamar de recortes teóricos, né, que entendem esta dimensão socioemocional, cada recorte teórico a partir de um ponto de vista, né? E se nós, professores, não temos o conhecimento disso, nós ficamos inclusive à mercê não só desta pressão do que fazer no movimento forte como está vindo, né, em função de todo esse contexto, mas a gente também fica à mercê de que lado seguir, que caminho seguir, se tem tantas pessoas falando tanto sobre isso, né? Então, eu preciso dizer para os professores que, calma, juntos a gente vai encontrar um caminho para vencer essa pressão que ela vem de diferentes ângulos. Você tem a pressão do ponto de vista do cenário, de lidar com uma pandemia,
algo que numa história recente, acredito que os professores que tenham entre 50 e 60 anos e menos, obviamente, jamais lidaram com algo parecido na sua vida, né? Portanto, a gente não tem repertório para lidar com esse cenário. Bom, além desta pressão que vem deste ambiente, a gente tem também uma pressão que vem do ponto de vista do domínio das tecnologias. Este é uma outra pressão que nos coloca numa posição bastante vulnerável, né? A gente tem pesquisas desde 2011 mostrando que 8 em cada 10 professores da rede pública paulista, em especial da região de Campinas, não tinham qualquer domínio das ferramentas digitais ligadas ao ensino, né? E isso aumenta ainda mais esta pressão. Então, portanto, eu diria que e tem mais uma outra pressão, que é a pressão de você ter que lidar com a sua rotina do dia a dia dentro da sua casa, que é algo que os trabalhadores, nós professores, não tínhamos qualquer repertório, qualquer informação desde que a gente começou a trabalhar, de que a gente ficaria dentro de casa, trabalhando de dentro de casa e coordenando todas essas demandas, né? Eu quero dizer que, de maneira geral, nós nos preparamos para um cenário e vivemos um cenário completamente diferente desse, né? Portanto, encontrar rapidamente estratégias para poder responder a esta pressão, ainda que eu saiba da urgência, é muito perigoso, porque a gente pode escolher caminhos que ali na frente possam complicar muito a nossa compreensão e, de fato, o nosso ensino no momento que as coisas começarem a retornar em uma nova forma de se entender essa vida, de se entender a escola, de se entender o ensino. Portanto, eu diria que lidar com esta pressão passa, obviamente, por isso que a gente vai conversar aqui, que são essas questões dessa competência socioemocional, que a gente tanto está precisando dela hoje, e que pouco nós sabemos e, principalmente, pouco nós fomos formados para responder a esta pressão. Excelente. E a educação vem acompanhando mudanças muito significativas, como bem apontou o professor, o que pode ser visto como uma oportunidade para recontextualizar e mudar certas características do funcionamento da educação brasileira, né? Essas mudanças trazem incerteza e insegurança aos professores. Sendo assim, como o distanciamento social impacta na carreira docente atual e futura? Qual o papel do professor no atual cenário? Qual a importância dele, mesmo em modalidades remotas ou à distância? Olha, são várias perguntas e cada uma delas demandaria um encontro para a gente poder discutir cada uma delas, né? Vamos começar a pensar um pouquinho nesse primeiro apontamento que você faz, que é com relação a essa insegurança, né? O quanto isso tem gerado insegurança, e não só insegurança. Eu estava me preparando para essa nossa conversa e um estudo que foi feito nos Estados Unidos com 5.000 professores. A gente precisa entender que a formação deles é diferente, eles seguem um outro calendário, né? Então, eles já terminaram o semestre e o novo ano letivo começa agora em setembro. Portanto, eles já passaram por um processo em que nós agora estamos vivendo, né, do ponto de vista educacional. E nessa pesquisa, com 5.000 professores, foi perguntado para eles, né,
logo que a pandemia e que eles precisaram interromper todo esse processo e se ajustar. Como é que eles estavam se sentindo? E eles disseram exatamente em abril a mesma coisa que a gente está dizendo agora, né? Março, abril. Eles estão ansiosos, eles estão com medo, eles estão preocupados e eles muitas vezes estão se sentindo desamparados, né? São percepções muito parecidas com o que a gente tem visto hoje acontecer com os professores na nossa realidade. E essa questão da insegurança, ela pode vir de diferentes lugares. Eu já comecei a citar um pouquinho dela em relação à questão do uso das tecnologias. Então, o fato dos professores, eu ainda tenho dúvida do quanto, mas sabe-se que é um grande número, ter dificuldades com as ferramentas digitais, isso aumenta ainda mais a percepção do que, e isso é uma das coisas que eu tenho estudado no nosso grupo, a percepção do quanto ele se sente capaz, por exemplo, de ensinar usando ferramentas das quais ele não se viu preparado para isso. Então, essa insegurança, ela também advém juntamente com o medo do desconhecido. Como vai ser daqui para frente? Como vai ser a sala de aula daqui para frente? Né? Então, só para contextualizar que essa insegurança, ela não está alicerçada em em um único ponto. Ela vem de diferentes lugares, o que aumenta ainda mais esta sensação, muitas vezes uma sensação de impotência, de não saber de fato o que fazer. Aí você tem uma outra pergunta, você pode repetir? Porque Claro. são 3 ou 4. Eu vou repetir então. Como o distanciamento social impacta na carreira docente atual e futura? Qual o papel do professor no atual cenário? Qual a importância dele, mesmo em modalidades remotas ou à distância? Olha, Maela, vamos começar nessa questão do impacto na carreira. Eu não sei te precisar o quanto isso vai impactar. É fato que isso vai impactar e vai impactar. Eu trabalho com formação de professores na universidade e conversando um pouco com os meus alunos também, eles estão se sentindo da mesma forma. Eles estão inseguros, eles não sabem como lidar, mesmo sendo muito digitais, né? Esse não é o grande problema deles, mas eles estão impactados, por exemplo, como vai ser daqui para frente? Qual é o meu futuro como professor? Que lugar eu vou ocupar? Então, ainda para mim é uma questão difícil de ser respondida do ponto de vista do quanto vai impactar e onde vai impactar. É fato que vai. Esse impacto, no mínimo, ele vai estar presente na memória de todos esses futuros professores, porque é algo muito novo, né? E que, se a gente considerar, por exemplo, que eles ainda são jovens, outras coisas poderão acontecer no futuro, né? Inclusive, não é impossível de se pensar que tenha uma segunda onda dessa pandemia, ou que tenha outros processos que vão ser decorrentes dessa pandemia. Ou seja, ainda é muito cedo para a gente fazer previsões assertivas do que vai acontecer em relação à formação. Mas é fato que este é um momento muito, a despeito de toda a tristeza e de toda a dificuldade, mas é um momento muito favorecedor para a gente poder discutir formação de professores em cenários muito diversos. Entre eles, realmente discutir, e essa pandemia tem mostrado, tem escancarado isso para a gente, que é discutir a desigualdade social. Né? Muitos professores têm tido muitas dificuldades de trabalhar com o ensino remoto, justamente porque nós convivemos
com alunos que têm realidades sociais e econômicas muito diferentes. E por vezes mesmo os professores, né? Condições precárias de infraestrutura para sustentar esse upload dos conteúdos, das aulas. Exatamente. Então, eu entendo esse momento como um momento muito rico para a gente começar a pensar em questões que de fato são questões de fundo, são questões importantes para a gente discutir a formação de professores, e esse cenário está se revelando como algo difícil, desconhecido, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que para além do impacto que ele vai causar, ele também abre uma janela para que a formação de professores possa de fato ser algo que faça parte das discussões sérias de políticas públicas no nosso país. Quando você coloca a questão do papel do professor nesse processo, eu fiquei pensando um pouco nesta pergunta, e eu diria que para mim o papel do professor ele não mudou, né? A despeito da gente estar vivendo esse momento da pandemia, onde nós temos que encontrar possibilidades de nos mantermos em contato com os alunos, né? Eu diria que o professor, desde sempre, para mim, ele sempre foi o mediador entre a educação, a formação do cidadão e o aluno, né? Então, para mim, ainda nesse momento de ensino remoto, em que muitos de nós estamos ainda perdidos em relação ao que fazer, como fazer, tem um aspecto que jamais a gente pode perder de vista, que é o nosso papel de mediador entre o conhecimento e o aluno, né? Ainda que a gente viva esse momento distante, socialmente falando, eu como professor, e eu digo isso como professor e que também estou distante dos meus alunos, eu digo que eu não posso perder de vista esse meu papel de mediar esta formação, e uma formação de qualidade com o meu aluno, né? Então, para mim, as coisas elas têm um cenário diferente, mas no âmbito daquilo que eu me vejo como professor, eu continuo me vendo como um mediador, uma pessoa, um profissional que se preparou para isso, não para esse cenário que encontramos hoje, mas para esse papel, sim, de fazer essa mediação. Na essência, a importância permanece e nós ganhamos aí repertório com esse novo, né, com esse desconhecido. Sem sombra de dúvidas. O desenvolvimento de habilidades socioemocionais é um dos requisitos do trabalho docente e muitas vezes é explorado em condições de sociabilidade. No atual cenário de distanciamento social, como desenvolver essas habilidades utilizando atividades remotas? Que atividades que poderiam contribuir para que se desenvolva também, né, esse aspecto tão importante da educação? Olha, essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo, né? E eu diria que quem tiver respostas muito certas de um resultado efetivo, eu desconfiaria, porque ainda é tudo muito novo, né? Mas eu entendo que é importante que a gente, antes de como ensinar habilidades socioemocionais via remota, por ensino remoto, é importante, de novo, quero reforçar, é importante que a gente estude, é importante que a gente entenda o que são habilidades socioemocionais, quais são as competências socioemocionais, por que elas são tão importantes. Nós, como professores, muitas vezes recebemos críticas, e são críticas bastante fundamentadas, de que há uma preocupação excessiva com o conteúdo. E nesta preocupação excessiva com o conteúdo específico de cada disciplina, por exemplo, muitas coisas são deixadas de lado, né? Inclusive a questão das habilidades socioemocionais.
eu fui revisitar um pouco o currículo paulista, embora ele também não seja tão claro em responder como essas habilidades socioemocionais deveriam ser ensinadas, isso num contexto de uma certa normalidade. Imagine num contexto como esse, então, e eu vejo que em alguns momentos desse currículo, né, aparece então a questão das habilidades socioemocionais. Mas uma coisa que aparece que me deixou bastante tranquilo em relação a como se entende essas habilidades socioemocionais. Essas habilidades socioemocionais, elas são entendidas em acordo com o currículo, né? Elas não são algo à parte do currículo, mas elas são algo que elas deveriam ser tratadas em conjunto com o currículo. E isso faz toda a diferença, né? Porque não se trata especificamente, no meu ponto de vista, de ensinar o aluno exclusivamente o conceito, por exemplo, de empatia, que é uma competência socioemocional bastante importante, ainda mais nesses momentos, e a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, é, ter isso dado como conteúdo ensinado, né? Obviamente que explicar para os alunos o que é empatia é fundamental, mas se eu, como professor, puder provocar atividades em que a empatia esteja envolvida dentro daquilo que eu estou ensinando como sendo específico do meu conteúdo, isso é uma forma, para mim, bastante rica de se fazer essa integração. Não é fácil, porque, como eu já disse, nós não fomos formados para o ensino dessas habilidades socioemocionais. Não que elas não estivessem presentes na nossa formação. Obviamente, você administrar as suas emoções, gerenciar as suas emoções, saber distingui-las, saber se relacionar bem com o outro, você ter que lidar com situações difíceis e buscar uma superação delas. Isso tudo fez parte da nossa formação, faz parte da nossa formação, inclusive nossa formação educacional. Entretanto, tudo isso nunca nos chegou como algo a ser ensinado. Portanto, boa parte do nosso repertório socioemocional, ele foi aprendido por nossas experiências na escola, com a família, com os amigos, mas que até então nos serviriam para nós vivermos em sociedade, vivermos bem. Quando isso assume um papel de conteúdo, ou que isso deva se transformar no ensino, muitos professores, e eu entendo que isso seja perfeitamente normal, têm encontrado dificuldades, né? Portanto, eu diria que falar dessas habilidades de uma forma de como ensiná-las remotamente, precisamos estudar quais são, o que são e por que são importantes. 2, precisamos encontrar, e para mim isso só faz sentido se eu fizer de forma coletiva, como eu estava dizendo, caminhos de como cada projeto político-pedagógico da escola, por exemplo, pode desenvolver essas habilidades em conjunto com as disciplinas. Então, não se trata, do meu ponto de vista, de elencar as habilidades e falar sobre elas. Falar sobre elas é um primeiro momento com o aluno, mas o processo de fazer com que o aluno adquira esse conhecimento, que não é só um conhecimento conceitual sobre isso, mas sobretudo um conhecimento procedimental e atitudinal de como transformar essas habilidades socioemocionais na prática, e é na prática na escola, na sala de aula, na casa dele, no grupo de amigos dele. Isso é algo que, no meu ponto de vista, é um compromisso que precisa ser assumido pela escola, pelo um conjunto de professores e não exclusivamente por um ou outro professor que acredite-se ter mais habilidade de falar sobre isso, né? Portanto, buscar soluções,
para essa questão das habilidades socioemocionais de forma remota, para mim requer estudo, para mim requer este compromisso coletivo de encontrar possibilidades que não estão claramente descritas, muitas vezes na literatura, mas que elas certamente serão encontradas pelo conjunto de experiências desses professores dentro da escola. E nesse momento que cada um está na sua casa, eu vejo que essa discussão ela é bastante relevante. Como a gente tem feito isso aqui, tentando oferecer uma colaboração para os professores para que possam discutir, mas também nas reuniões virtuais que possam estar acontecendo em cada escola. Excelente. E isso que você falou da relação, né, das habilidades socioemocionais e a questão do conteúdo, né, dá link para uma das questões que a gente elaborou em parte, e talvez você já tenha até respondido. Muitos pais e responsáveis estão preocupados que com o distanciamento social o conteúdo programático ficará comprometido, o que poderia prejudicar a formação dos alunos e o seu desempenho escolar. O currículo escolar é bastante extenso, porém o trabalho docente também envolve suscitar o desenvolvimento de habilidades e competências, além dos conteúdos. Como tratar desse assunto com os pais e responsáveis para reduzir a preocupação e a ansiedade dos mesmos? Olha, essa também tem sido, eu tenho acompanhado nessas últimas semanas, algumas lives, eu tenho acompanhado algumas reportagens, eu tenho lido sobre isso, e isso tem sido algo bastante recorrente na fala dos professores, na fala dos entrevistados, e eu, de novo, vou partir para uma resposta que vai na direção do coletivo, né? Primeiramente, é importante a gente entender que nós estamos passando por um momento muito complicado. E é complicado nas relações, inclusive. Portanto, como falar disso com os pais, né? Eu diria, a primeira coisa que eu tenho tentado conversar um pouco com os meus alunos, por exemplo, como eles estão se sentindo. Eles não necessariamente se reportam aos pais, né? Mas eu tenho procurado entender qual é o contexto que eles estão vivendo nesse momento. Porque eu só posso pensar em fazer algo ou em falar algo a partir do momento que eu reconheço o cenário, o ambiente, o contexto que eles estão vivendo. Bom, então é importante que, como professores, a gente entenda que, primeiro, as respostas não estão todas dadas. Nós precisamos construir essas respostas para também ajudar aos pais. Então, nessa questão do conteúdo, existem eu diria que algumas dicas ou algumas diretrizes que podem nos ajudar. A primeira delas, eu diria, estabeleçam um contato no sentido de tranquilizar os pais. É fundamental que eles se sintam também amparados nesse momento. Todos nós precisamos desse amparo. E os pais ainda mais porque estão lidando com uma situação que é bastante complexa, né? Trabalho em casa, filhos, tal qual muitos de nós também está lidando. Então, portanto, existe aí um movimento que eu entendo ser muito importante e que tem tudo a ver com a questão das habilidades socioemocionais, que é exercitar a empatia, de saber se colocar no lugar do outro e dizer: está difícil para mim, eu sou pai, eu sou mãe, estou vivendo todo esse momento aqui, tendo que realizar o ensino remoto, com às vezes muitas dificuldades. Como será que esse pai e essa mãe, eles estão também vivendo todo esse momento, né? Cada qual com o seu trabalho, cada qual com a sua realidade, muitas vezes famílias que estão sem trabalho nesse momento, então ainda tem um outro agravante para lidar. Então eu diria que uma mensagem tranquilizando os pais pode ser uma primeira forma de auxiliá-los com relação a essa questão do ensino remoto.
uma outra dica que eu entendo ser bastante importante e que eu talvez gostaria de receber se eu fosse pai, seria que a gente, como professor, a gente não deve sobrecarregar o pai ou a mãe nesse processo de aprendizagem da criança nesse momento. Portanto, querer que pais e mães estejam com o seu filho o tempo todo ou uma boa parte do tempo realizando as tarefas da escola, claro, isso seria muito proveitoso, uma experiência muito interessante, tanto para o pai quanto para o aluno, para o filho. Mas esse momento não está sendo possível disso. Portanto, exigir que os pais estejam o tempo todo participando das tarefas que os alunos estão recebendo é um cuidado que a gente precisa ter, porque, na verdade, eles não teriam ou não têm tanta condição assim. Não é só de tempo, muitas vezes é uma condição de conhecimento de poder ajudar os filhos, e isso torna ainda mais frágil essa relação, porque deve ser muito difícil para o pai e para uma mãe querer ajudar um filho, mas ele desconhece como fazer isso, ele não sabe a lição, ele não entende aquele conteúdo. Portanto, como professores, a gente poderia também pensar nesse momento do ensino remoto e ajudar os pais a ajudar os alunos, os seus filhos, a resolverem essas questões. Um terceiro momento poderia ser também numa mensagem com os pais, ou até junto nessa primeira mensagem de tranquilizá-los, dizer para os pais a importância de se criar uma rotina dentro de casa. Por exemplo, é importante que a criança tenha o horário para fazer a tarefa que a escola está que os professores estão encaminhando. É importante que essa criança tenha horário para brincar, para fazer as atividades que ela vinha fazendo. Porque talvez a gente não entenda que por serem crianças eles não estejam sofrendo tanto, mas isso não é verdade, né? A gente tem recebido, visto em algumas pesquisas que já estão sendo produzidas em países que já passaram, né, ou estão passando por esse momento, em que as crianças estão também num momento de muito sofrimento, né? Até por não conseguir entender o que isso significa, né? Portanto, quanto mais nós conseguimos pensar em ações que, claro, aproximem as crianças dos pais, pode ser uma possibilidade muito interessante, mas é o cuidado com que a gente faça isso. Dizer aos pais a importância da construção dessa rotina, de um horário. Nós também estabelecermos atividades remotas que não ocupem o tempo todo da criança. As crianças não têm, e adolescentes, eles não têm muitas vezes condição cognitiva de memória e de interesse, de motivação para se manter tanto tempo diante de uma tela, né? Portanto, esses cuidados, eles ainda são, eles são simples, mas são cuidados que de alguma forma começam a fazer com que a gente exercite essa empatia com os alunos, essa empatia com os pais, no sentido de entender qual é o contexto, levar uma mensagem de tranquilidade para os pais e para os alunos, mostrar para eles que nesse momento a escola, os professores estão envolvidos buscando fazer o melhor que é possível dentro das condições que se tem, né? E daí, fechando, eu entendo que conhecer esse contexto deles nos ajuda muito a tomar essas decisões e a fazer planejamentos de ensino remoto que sejam um pouco mais próximos da realidade deles, mas que também respeitem as nossas limitações como professores no uso dessas ferramentas. Excelente, professor. Nós agradecemos muito por todos os comentários, toda a sabedoria, né, que nos passou nesse vídeo. Esperamos e acredito que tenha contribuído muito com todos os professores que terão a oportunidade de assistir esse vídeo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E a gente fecha mesmo esse vídeo
com o tema que o abriu, habilidades socioemocionais para o enfrentamento do distanciamento, o quanto a empatia será importante como ferramenta para lidar com tudo isso nas suas várias complexidades e seus fatores todos diversos, né, e novos e desconhecidos. Agradecemos muito a sua presença. Quero esclarecer também para os professores que o professor Roberto é coordenador do grupo Teoria Social Cognitiva e Práticas Educativas, então muitos conhecimentos que ele compartilhou conosco vêm das experiências, dos estudos que ele faz nesse grupo. Vai ficar disponível no rodapé do vídeo o endereço do site do grupo de pesquisa do professor, né, para que vocês busquem mais informações, mais conteúdos. E a gente pede encarecidamente para que vocês entrem em contato conosco para tecer comentários, com dúvidas, com sugestões, com perguntas que vocês tenham sobre esse tema, para que a gente possa interagir com vocês. Vai ficar disponível também um e-mail para contato, csailumina@gmail.com. Para esse e-mail vocês podem enviar suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários, críticas, sugestões. Estamos abertos, queremos nos conectar com todos vocês, contribuir com o trabalho, contribuir com essa fase que tem sido difícil para todos nós. E uma dica também, ele falou sobre a importância de falar sobre isso com as crianças. O Centro de Educação em Saúde Ilumina também tomou a iniciativa de procurar por materiais para auxiliar os pais e professores a tratar sobre esse tema com as crianças, porque elas também estão enfrentando muitas dificuldades. E nós encontramos um material em espanhol, conseguimos o contato com a editora e ele está traduzido, foi traduzido pelo Centro de Educação em Saúde Ilumina do espanhol para o português. E está disponível acesso a esse livro para os pais, os professores, os alunos, nas redes sociais da Fundação Ilumina, no Facebook e no Instagram. Então fica o convite também para vocês acessarem e ficamos à disposição. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.